Pessoal, contar pra vocês o que a pessoa fez. A pessoa colocou o celular a carregar muito em cima da hora, então não carregou o suficiente. E estava sem carregador. E aí o celular não estava querendo funcionar, né? Algumas confusões que podem ir acontecendo. Né? Então aconteceu isso, gente. Caiu o meu sinal. E aí eu tentei colocar a economia de bateria, mas não deu certo. Vou enviar de novo aqui. Mas assim, eu vou continuar de onde eu parei, tá? Eu não vou começar de novo, gente. Não se preocupa. Quem estava até então na live, foi aí um probleminha de conexão. Acontece, às vezes a gente, né, dá uma rateada, ratei, fiquei com pouca bateria e caí. Aqui. Né, acontece. Voltei, né, pessoal? Voltei. Oi, Carol. Que bom te ver aqui. Então, eu tava explicando aqui que eu caí porque eu não botei meu celular a carregar, né, mais cedo. E aí deu probleminha. Fiquei sem bateria, né? Às vezes acontece, né? Infelizmente agora nessa live ela não vai ter a partezinha ali da introdução, que tava tão legal, né? Tava contando aí a história pra vocês. Então, vamos continuar, né, da onde eu parei. Que foi dessa situação aí do carro que eu tava explicando pra vocês que existem, né, situações e coisas nas nossas vidas que a gente precisa deixar ir. A gente precisa se permitir deixar ir. Só que nem sempre é fácil fazer isso, né? Ainda mais quando é algo importante para nós. Nos provoca dor, né? É dolorido deixar ir, né? Nos machuca deixar ir. Por quê? Porque a gente tem medo. A gente tem medo de se arrepender. A gente tem medo do que poderia ser. A gente tem medo do se fosse diferente. Né? O que poderia fazer? E se isso mudar? E se melhorar? Né? E se ele mudar? É um desejo, né? É um desejo que a gente tem. E muito a gente faz isso com essa ideia de que, como se tivesse no nosso controle a pessoa mudar. Como se tivesse nas nossas mãos isso acontecer. Como se alguma atitude nossa, com um comportamento, se a gente ficar, se a gente insistir, poderia ser diferente. Pode ser diferente. Como se dependesse de nós. Só que nesse momento a gente está sendo arrogante. Arrogante em achar que tudo depende de nós. Nem tudo depende de nós. Nem tudo está nas nossas mãos. E a gente precisa entender isso. Que, na verdade, a gente só pode tomar as nossas decisões em cima do
que está sendo apresentado para nós no presente. E não no que poderia ser, no que seria, e se, né? Essas são suposições que a gente tem. São suposições, a gente não tem como ter certeza. Poderia ter sido bem melhor, poderia ter dado certo, mas também não. Poderia ter sido totalmente diferente. E aí? Luciano Alves, eu estava contando, antes de eu caí hoje, no ao vivo, que eu não botei o celular a carregar, e eu estava contando uma situação contigo, né? O Luciano é meu padrinho, a situação do carro, quando tu me disse que eu deveria vender o carro e eu não te ouvi. Naquele momento, eu fui arrogante, né? Eu não consegui. Achei que eu poderia reverter a situação. Eu precisei de mais tempo para entender que não tinha como reverter a situação. Tinha acontecido, era fato. Agora era lidar com o que tinha acontecido. Mas não vai dar para ver essa parte toda porque eu caí. Então, agora, vocês que estão chegando aqui nesse momento da live, aqueles que estavam acompanhando o início da live, eu quero que tu pegue, se concentre na situação que tá te trazendo até aqui. Se você tá chegando de supetão aqui, que não sabe o que é o tema da live é deixar ir. Sinais do que eu devo deixar ir, se eu devo deixar ir. Então eu quero que tu nesse momento pegue e se concentre e pensa um pouquinho nessa situação que tu tá em dúvida, que tu tá se questionando se tu deve ou não deixar ir. Pega ela e pensa como tá sendo essa situação, como tá sendo essa pessoa, como tá sendo esse relacionamento hoje para ti. Neste instante para ti. O que está te ofertando hoje? Está sendo o suficiente para ti? Sem promessas, sem expectativas, sem idealizações. Está te fazendo bem? Está sendo confortável para ti? Está sendo leve nesse momento? Claro que a gente sempre vai criar uma expectativa, né? A gente sempre vai sonhar, a gente sempre vai pensar no futuro. Isso é nosso, é ser humano, isso é natural, isso é esperado e isso é necessário, né? Nada vem de graça. E as pessoas podem até dizer, não, mas eu fiz isso sem intenção. Não, é mentira, é mentira. Nada a gente faz de graça, nada a gente não tem expectativa nenhuma sobre. Algo emocional, financeiro, o que for, vai voltar para nós. E a gente conta com isso. A gente espera que isso aconteça. Mas o que eu tô te convidando agora, nesse instante, é pensar, né, prestar atenção, é que não basta as promessas. Não basta a esperança de que seja melhor. Tem que ser bom hoje. Tem que fazer sentido hoje. E aí, pessoal, retomando, né? Boa noite, Marilene, que bom te ver aqui, meu bem. Retomando, assim, alguns processos da live,
eu pedi antes para vocês clicarem aqui no botãozinho do lado, uma setinha, para enviar para os amigos de vocês, né? Mas também ao lado desse botão tem um pontinho de interrogação. Ali tu pode mandar as tuas perguntas, as tuas reflexões, e eu vou entender que tu não quer que eu leia teu nome, né? Que tu quer sigilo. Eu vou trazer aqui para nossas reflexões o que tu trouxe, né? A tua pergunta vai com certeza agregar muito, se possível, eu vou responder aqui no ar, né? Mas eu vou entender que tu não quer que eu continue, que eu fale o teu nome. Agora, se tu montar aqui no adicione um comentário, eu vou entender que eu posso falar o teu nome, né? E a gente vai tornando essa troca mais rica. Então, se quiser, ó, clica aqui no botãozinho de interrogação e manda a tua pergunta, que eu não vou falar o teu nome. E com certeza a tua pergunta vai nos ajudar, né, a construir esse momento de reflexão, a tornar esse momento mais rico. Tua dúvida pode ser a dúvida de outra pessoa, então é importante a gente trocar. Por que tudo isso, né, gente? Por que às vezes é importante a gente deixar aí? É importante a gente se atentar ao como a gente se sente sobre a situação no aqui e agora, neste momento, né? É como se tu calçasse o número 37. Vou dizer que tu calce o número 37. Não adianta tu comprar um sapato 35 porque ele é lindo, que ele vai estar na moda esse ano. O teu pé, ele é 37, ele não vai caber num sapato 35, porque pela possibilidade de ele ser bonito, dele ser tendência. Isso não vai acontecer. Essa ideia de que vai melhorar, que pode melhorar, a partir de alguns comportamentos teus, né? E se eu for, e se eu fizer, e se eu aguentar um pouco mais, né? E se eu me esforçar mais. Isso é ilusão. É montar nossa casa em cima de um alicerce frágil. Não tem como tu saber se isso vai acontecer. Até porque, se tu conseguir, existem pessoas que conseguem. Se tu conseguir enfiar o teu pé 37 num sapato 35, vai ser confortável? Vai ser bom para ti? Todo o sentido desse sapato ser lindo e ser tendência vai se perder naquele momento. Porque tu não vai conseguir se concentrar. Tu não vai conseguir aproveitar aquilo ali que está sendo dado para ti. O que ele tá te gerando. Vai ser dolorido. Tu não cabe nele. Ele te machuca. Ele é lindo. Ele é perfeito. Mas ele te machuca. Independente dele estar na moda. E por mais linda e maravilhosa que tu possa parecer estar, tu não vai conseguir se concentrar nisso. Tu vai estar só pensando e sentindo essa dor. Né? Isso é o fato. Então, quais são os maiores sinais de que é melhor deixar ir? Né? Que para quem é mais objetivo e não gosta muito de metáforas, né? Quais são os maiores sinais de que é melhor deixar ir? E como eu disse no início, pessoal que tá chegando agora, né? Deixar ir o quê? Deixar ir aquela pessoa, deixar ir aquele relacionamento, deixar ir aquela situação, aquela lembrança, deixar ir. Eu trouxe até um exemplo de um carro. Trouxe um exemplo do meu carro aqui, que eu tive que abrir mão, tive que deixar ir. Então, vale para várias situações. Não só para relacionamento, não só para pessoas. Né? Por mais que eu traga mais nesse sentido aqui. Mas é deixar ir. É prestar atenção no que tu sente hoje, no presente, com essa situação, com essa pessoa, com esse relacionamento, com o que for. Hoje, o que tu sente?
independente do teu medo. O medo, ele é fruto do perigo, da sensação de ameaça, da sensação da possibilidade de sentir dor, da possibilidade de sofrimento. Só que, enquanto uma pessoa adulta, tu tem condições de saber que tu não pode deixar de fazer coisas importantes para ti por conta do teu medo. Enquanto mulher adulta, tu tem condições de lidar com a realidade. E olhando de forma racional, usando o que tu tem hoje de informação, esquecendo as promessas e as possibilidades de algo melhor, de algo diferente, se tu fizesse, hoje, o que tu sente? É confortável? É leve? Te respeita? Te valoriza? Te cuida? Te faz bem? Hoje, assim, como se apresenta? É a isso que tu deve se atentar. Se não for assim hoje, não vale a pena. Por quê? Tu nem sabe se tu vai estar lá para viver os frutos disso, dessa plantação que tu tá fazendo. Nem sabe. Então o que adianta? Tem que fazer sentido desde o primeiro instante. Aí eu trago outro exemplo da minha vida pessoal, que foi um momento muito importante, assim, que são nessas atitudes que a gente se dá conta, né, de como é importante o autoconhecimento, como é importante a gente colocar em prática aquilo que a gente vai aprendendo ao longo da nossa vida. Então, botar em prática o que tu tá aprendendo aqui hoje, né, que a gente tá conversando aqui hoje, essas reflexões que a gente tá fazendo hoje aqui, colocar em prática na tua vida. A gente não coloca em prática nas maiores situações de primeira, né, nas situações mais graves, assim, no que mais dói. Não, a gente vai fazendo isso aos pouquinhos, em pequenas atitudes diárias, em pequenos movimentinhos que a gente pode ir fazendo, sabe? É isso que tu pode ir exercitando. O meu convite aqui pra ti não é que tu já faça aquilo grandão. Tu precisa se sentir forte para fazer o grandão. Mas é nesse processo de ir colocando em prática, de se dando conta que as coisas vão começando a fazer sentido. Meu exemplo, então, eu estava num relacionamento, pessoal, onde a pessoa era, assim, muito bacana. Eu gostava muito daquela pessoa, era uma pessoa que tinha muitas coisas que eu achava importante para um relacionamento, então eu queria muito estar num relacionamento com aquela pessoa, né, estar com ela. Só que essa pessoa ela não estava no momento de oficializar o nosso relacionamento. Ele não estava pronto ainda para oficializar essa relação. E aquilo para mim não fazia muito sentido, né? Por mais que eu gostasse da pessoa, a pessoa fosse, né, extremamente racional e ela conseguia argumentar ali os porquês de ela não querer oficializar essa relação, para mim emocionalmente não fazia sentido. E aí eu fui pesando isso, né, enquanto aquilo para mim não estava fazendo sentido, até o momento em que eu decidi que não valia a pena para mim. E aí eu peguei e disse, olha, não vale a pena para mim, entendo teus porquês, né, entendo o que tu tá me dizendo, só que eu não aceito. Eu entendo, mas não aceito o que tu tá me dizendo, então isso não tá sendo suficiente para mim. Não tá me fazendo bem, não tá sendo confortável para mim. Então não dá.
Gente, quando eu falei isso, foi um misto, né? Porque eu gostava da pessoa, porque eu via um potencial muito grande para aquele relacionamento, né? Achava que valia a pena, né? Que era uma pessoa que poderia ter uma relação muito bacana, então eu queria aquilo. Só que naquele momento, o que ele tinha para me ofertar, o que estava me sendo ofertado, não era o suficiente para mim. Então não era bacana. E quando eu disse, ó, não dá, porque neste momento pode ser que no futuro fosse lindo, que seria maravilhoso, mas o que tá me dando hoje não tá sendo suficiente. Eu sentia dor, eu sentia tristeza, eu sentia frustração, né, de, poxa, podia ter sido legal. Mas, ao mesmo tempo, eu me senti tão bem por eu estar cuidando de mim, por eu estar me colocando em primeiro lugar, o que era importante para mim em primeiro lugar, que foi muito bom. Foi libertador, foi um alívio. Então, sim, tinha dor, mas ao mesmo tempo tinha toda essa sensação que é o que ficou. O que ficou depois, né, de anos, desses anos, foi bom, era uma pessoa bacana, ok, mas assim, ela não estava me dando o que eu precisava, o que eu acreditava que eu merecia, o que era confortável para mim, e eu cuidei de mim. É isso que ficou dessa situação. Então, tem que fazer sentido, tem que ser confortável e ser bom desde o primeiro instante. Não adianta essa promessa. Se tem uma promessa de que um dia vai ser bom, mas hoje tá horrível, não tá cabendo, não vale a pena. É melhor deixar aí. A única promessa que a gente pode aceitar, que a gente pode acreditar, é as promessas que a gente faz pra gente. É as promessas que a gente planta. A única mudança real e possível de acontecer é a nossa. Esse é o fato. O outro, ele muda se ele quiser. A gente não tem como saber se isso vai acontecer ou não. Vai ser no momento dele, no processo dele. Enquanto isso, o que ele tem para te ofertar hoje é bom? Se não é, não vale. Ah, mas eu vou melhorar. Não tem como saber. O que tu sabe é que tu pode fazer a tua mudança. Isso tá nas tuas mãos. Se tá te gerando sofrimento, se tá te machucando, se não tá confortável para ti, tu pode fazer essa mudança. E tu sabe que ela é difícil. Mudar é difícil. Então, como é que a gente vai contar com a mudança do outro? Que ele vai passar por essa dificuldade? A gente não sabe, a gente não tem como contar com isso. Naturalmente, quando a gente muda, as coisas à nossa volta vão mudar. É natural, isso vai acontecer. Mas talvez essa mudança não seja como tu gostaria. O que tu gostaria. E a gente tem que ter, né, condições de lidar com isso. Porque é nesse processo, né, gente, de lidar com a realidade como ela é. Não o que está acontecendo agora, no presente. Não com os nossos sonhos, não com as nossas expectativas, não com como a gente gostaria que fosse. Escutar a nossa percepção sobre aquilo que é real, por mais, enquanto uma pessoa adulta, enquanto uma mulher adulta, tu tem condições de lidar com o fato que essa realidade, né, com o que tu tá vendo, com o que tá te gerando o que tá acontecendo, te doa.
Tu tem condições de lidar com a dor, tu tem condições de lidar com o medo, tu tem condições de lidar com a frustração. Tu é adulta, tu consegue lidar com isso. E é nesse processo de tomar decisões em cima da realidade e ir condizente com o que a gente sente, que a gente vai se fortalecendo. Que a gente vai se tornando mais forte, que a gente vai aprendendo a se respeitar, né? Que a gente vai naturalmente alimentando a nossa autoconfiança e a nossa segurança. Assim, aos poucos, fazendo esse exercício, vai ficando mais fácil. Aos poucos, vai ficando mais fácil. Então, eu olho para a realidade e não pelo meu desejo, porque está sendo ofertado de verdade. A partir do momento que eu olho para a realidade, eu vejo o que eu vou fazer com ela e ajo seguindo aquilo que eu estou vendo. Até mesmo para ficar em lugares ruins, a gente tem que ficar consciente. Ó, estou aqui porque eu não estou preparada para sair daqui ainda. Tudo bem, mas tu tá vendo o que tá acontecendo. É diferente de ficar imaginando e idealizando. Então, eu olho para a realidade, eu tomo decisões em cima da realidade, por mais que doa, por mais que dê medo, por mais que não seja o que eu queria, porque sim, enquanto adulta eu tenho condições de lidar com isso. E a partir desse movimento, eu vou me sentindo mais forte. Eu vou vendo que eu sou confiável, que as minhas escolhas são confiáveis, que eu não preciso ter medo das minhas escolhas, porque elas nem sempre vão ser fáceis, mas o respeito que eu tenho por mim, o cuidado que eu tenho comigo é o meu guia. Esse é o guia real. É a tua intuição, mulher. É o quanto tu olha para ela. Eu tenho um paciente que fala de uma vozinha, que ele queria que essa voz interior, tá? Não é um paciente psicótico, não. É uma metáfora que ele usa. Ele queria que essa voz fosse mais clara. E eu digo para ele, olha, essa voz vai ficar mais clara à medida que tu validar ela, que tu respeitar a tua voz. Não adianta tu ouvir assim, talvez eu tenha que ir pela esquerda. Não, mas eu vou pela direita porque pela direita é mais rápido, é mais fácil. Não adianta. Tu tá ouvindo, mas tu não tá validando ela. Entende? Esse é o processo e esses são os sinais. Os sinais tá aí, tu sabe. É confiar. É olhar de verdade. Faz sentido? Vamos ver aqui que tem um comentário para mim olhar. E tomando essa decisão, pode-se dar medo de não ter mais alguém nos amando? Com certeza. Com certeza, esse medo, né, pode estar presente. Vários medos, né? Porque o que acontece com o medo, né, gente? O medo, ele vem da sensação de ameaça que a gente tem, de crenças que a gente foi criando desde a nossa infância, né? As fantasias que a gente foi criando, as ideias de nós, do nosso valor, né? Do quanto a gente merece amor, do quanto a gente merece confiança, né? Enquanto a gente merece reciprocidade. Então a gente foi criando essas ideias desde a nossa infância, da forma que a gente foi criado, das experiências que a gente foi tendo, como a gente foi interpretando essas experiências. E aí vem os medos. O medo de sentir essa dor. Sentir a dor do abandono, sentir a dor da rejeição. E só que hoje você é uma mulher adulta.
E como uma mulher adulta, tu sabe que por mais que tu tenha medo, que tu possa sentir medo, tu não pode tomar as tuas decisões em cima do medo. É como o que a gente fala para nossa amiga. A gente olha para a história da nossa amiga e a gente vê claramente o que ela deveria fazer. E claro que ela tá com as dificuldades dela porque ela tem medo. A gente tem que, como se fosse esse conselho que a gente dá para nossa amiga, a gente tem que fazer para nós e começar a ver o que a gente consegue fazer de movimento para chegar aonde a gente tem que chegar. E nisso a gente tem que começar a enfrentar os nossos medos. Tudo bem tu sentir medo. Mas racionalmente, quando tu para e pensa, tu sabe que esse medo não é real. Tu sabe que tu é uma pessoa interessante, tu sabe que é uma pessoa digna de amor, digna de reconhecimento, digna de afeto, digna de reciprocidade. Tu sabe disso. E se tu não sabe, tu tem que começar a se conhecer. Tu tem que começar a alimentar a tua autoestima. Porque tu é. Se tu não sabe, se tu acha que tu não é digna de amor, que tu não é legal, que tu não vale a pena, que tu não tem que ser valorizado, se isso tá passando na tua mente agora, eu te digo, isso é mentira. Não é real. Tu é sim digna de amor. E começa a cuidar de ti, a cuidar da tua autoestima. Se não, se tu sabe disso, vai com medo. Tu é uma mulher, tu tem condições de lidar com o teu medo. A gente não precisa lidar com o nosso medo usando a nossa criança interior, a nossa criança ferida. A gente tem que olhar para essa criança ferida, saber quais são as dores dela, para a gente conseguir discernir o que é real e o que não é real. A gente faz isso a partir do momento em que a gente olha para a realidade. A gente começa a enfrentar a realidade. Então assim, ok, tô com medo. Vou me fortalecer para enfrentar o meu medo. Vou me fortalecer para enfrentar essa situação. Por enquanto, eu vou enfrentando essas pequenininhas aqui, até eu me sentir mais forte, mais firme, para poder tomar uma decisão maior, né? Algo que vai exigir mais emocionalmente de mim. Certo? Espero que tenha feito sentido para você. Sempre lembrando, né, que esse processo de cura, de transformação, né, de ressignificação da nossa história e do que está acontecendo com a gente não precisa fazer sozinho não, né? Eu tô aqui, eu tô com a agenda aberta, né? Posso te ajudar a fazer esse processo. Então, espero que tenha feito sentido as reflexões de hoje. E se fez sentido, por favor, agora quando eu salvar a live, coloca lá pra mim ver, né? Me manda tua mensagem, me diz aí o que te mobilizou as nossas reflexões de hoje. Eu peço desculpas, né, para quem não estava aqui no início. Eu caí hoje. O meu sinal caiu. Por quê? Porque eu não botei meu celular a carregar, né? E aí eu fiquei com pouca bateria. E aí, ficar um pouco a bateria foi uma confusão para mim voltar. E eu demorei um pouquinho para voltar. Mas, mesmo perdendo o iniciozinho, que era tão bacana, a introdução, a historinha lá do meu carro. Que pena, né? Não vai ficar registrada a historinha do meu carro. Mas a mensagem foi passada, né? Por favor, então, comenta aqui comigo. Não deixa de curtir, não deixa de compartilhar essa live com aquelas pessoas que tu sabe que estão precisando, que precisam ter esse momento também de reflexão, que a gente possa tornar esse espaço assim de cada vez mais de trocas e de acolhimento, né? Que esses momentos de reflexões cheguem a cada vez mais pessoas, certo? Abração, gratidão a todos vocês. Até a próxima.